aproveitar esse mês de setembro aqui, né, que costuma ser o mês aí de conscientização do suicídio. A gente tem até uma campanha aí, né, do Setembro Amarelo, para poder conscientizar, informar um pouco a população de forma geral sobre as questões, né, do suicídio, que são questões aí que envolvem a saúde pública, tudo bem? Não só a saúde, mas também como questões sociais, culturais e assim por diante, tá? Eu vou tentar traçar aqui uma relação, se é que isso é possível, entre o suicídio e a fobia social, tá? Por que eu disse que talvez isso seja um pouco difícil, né? Eu não sei nem se isso é possível. Eu andei pesquisando um pouco da literatura específica, né, que abordasse essa relação entre suicídio e fobia social, e eu encontrei muito pouco material, né? De forma que o suicídio, normalmente, ele é um comportamento que vem associado, ou ele é mais abordado no contexto dos quadros de depressão. Tá? E outros transtornos psicológicos também, como transtorno de personalidade borderline e assim por diante. Tá? Pelo que eu encontrei, não é muito comum a abordagem do suicídio no contexto dos transtornos de ansiedade. Embora seja um comportamento presente também nesses transtornos, ou em pessoas que apresentam esses transtornos, não é um comportamento muito explorado e muito pesquisado nesse contexto. E, obviamente, no contexto da ansiedade social, não é diferente. Porém, a gente pode entender que os quadros de fobia social, como eles apresentam comorbidades muito frequentes, ou seja, geralmente a fobia social ela vem acompanhada de outros quadros psicopatológicos, né, incluindo a depressão, né, eu diria que principalmente a depressão, a gente tem que sim falar do suicídio em casos de fobia social. Tá? Bom, o que seria basicamente, né, a ideia de suicídio? Tá? O suicídio ele é um termo aí que ele começou a fazer parte da linguagem comum, né, das situações do dia a dia em que as pessoas falam sobre suicídio, porém falam de uma forma, digamos assim, leiga. Tá? O suicídio, né, ele compreende digamos assim, três estágios. Né? A pessoa ela pode simplesmente pensar em tirar a própria vida, pensar em se matar, é o que a gente chama de ideação suicida, né? Então a pessoa ela tem ideias de morte, ideias de tirar a própria vida. Gente, repara uma coisa, essas ideias que eu estou colocando aqui, né, que a pessoa tem, não necessariamente são ideias muito estruturadas no sentido de eu quero me matar, eu quero tirar a minha vida, mas podem ser ideias implícitas, ideias que indicam uma falta de vontade de viver, como por exemplo, a minha vida não faz mais sentido, eu acho que seria interessante eu não viver mais aqui nesse mundo, as coisas não são mais prazerosas como antes, eu acho que que ninguém vai sentir a minha falta se eu não estiver aqui, e coisas desse tipo. Né? Então não é uma ideia necessariamente estruturada de eu quero me matar ou eu quero tirar a minha vida. Tudo bem? Então a gente pode considerar esse como um dos estágios ou uma das etapas do comportamento suicida, que ressaltando aqui, né, é um comportamento extremamente complexo. Tá? Uma outra etapa do comportamento suicida seria o planejamento suicida, né? Onde a pessoa ela já não pensa mais somente nessas frases, nessas afirmações suicidas, mas ela já dá um passo além no sentido de planejar algum tipo de situação suicida. Né? Então ela pode planejar, por exemplo, num determinado dia, numa determinada hora, onde não esteja ninguém em casa, de tomar medicações excessivas que podem provocar o suicídio. Ou ela pode pensar em... E vejam, uma coisa importante
é que o suicídio ele não necessariamente é um comportamento consciente, né? Esse é um outro aspecto do suicídio. Então a pessoa ela pode se engajar, né, ou pode se envolver em certos comportamentos de risco, visando o suicídio, né, não de uma forma consciente, mas ela não se dá conta de que aqueles comportamentos ali podem acabar causando um acidente ou alguma coisa desse tipo que vai levar à morte. Então, por exemplo, a pessoa dirigir em alta velocidade, não utilizando o cinto de segurança, né? A pessoa fazer sexo sem proteção. Então existe aí uma série de comportamentos de risco que não necessariamente a pessoa tem consciência e planeja esse tipo de coisa, mas como a vida do suicida, né, em geral, é uma vida extremamente difícil e muitas vezes insuportável, com um nível de sofrimento extremo, a pessoa ela acaba se engajando nesses comportamentos suicidas, não necessariamente tendo consciência disso, e muitas vezes as pessoas próximas, familiares ou amigos, não compreendem muito bem as motivações para esses tipos de comportamento. Tudo bem? Por outro lado, esses planejamentos suicidas eles podem de fato ser conscientes. Como eu estava colocando, a pessoa ela pode planejar um certo dia da semana, num certo horário, ela pegar o carro, por exemplo, e sair dirigindo em alta velocidade, com essa intenção suicida. Tudo bem? E a terceira etapa, né, ou terceira fase, que é a etapa mais crítica, são as próprias tentativas de suicídio. Né? Então eu diria que o comportamento suicida, como sendo um comportamento complexo, ele compreende basicamente essas três etapas. Tá? E se a gente for pensar, né, em termos de fobia social, né, o fóbico social, quando a gente pensa num nível de gravidade assim, muito severo da fobia social, a gente entende que a fobia social ela pode vir acompanhada do comportamento suicida em um desses três níveis. Só abrindo um parêntese aqui, tá, gente? Na nossa cultura aqui, né, eu diria numa cultura psiquiátrica, ou cultura psicológica, cultura da saúde e doença mental, que já está instalada aqui no mundo ocidental, não digo nem aqui só no Brasil, tá? Mas é uma cultura de saúde e doença mental que está instalada no mundo ocidental. Tá? A gente tende muito a patologizar os comportamentos, sejam eles qualquer comportamento, sejam certos pensamentos, certos sentimentos, certas atitudes e por aí vai. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você, em determinadas situações, vamos falar aqui dos casos de ansiedade social, né? Se você em certas situações sociais apresenta uma certa dificuldade ou um nível de ansiedade muito intenso, né, e você tem muita dificuldade em falar em público, por exemplo, a cultura, de uma forma geral, ela tende a patologizar esse sentimento de ansiedade intenso e classificar isso como uma doença ou um transtorno, que no caso aqui seria fobia social ou transtorno de ansiedade social. Tudo bem? Se o indivíduo ele apresenta um nível de preocupação muito intenso em relação às mais diversas áreas da vida, em relação ao trabalho, à saúde, às finanças e assim por diante, e essas preocupações generalizadas vêm acompanhadas de um sentimento de ansiedade muito intenso, a cultura tende a dar um nome a isso de transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que determinados pensamentos, sentimentos e padrões de comportamento tendem a ser muito patologizados de uma maneira exagerada, tá? E de uma maneira inadequada.